Senta aí, meu dia. Ó Senhor, igreja. Graças a Deus pelo dia de hoje. Meus irmãos, prometo que vou demorar bastante. Até porque, Silvia, a oportunidade é errada, viu? É que nem Bigo Leão orar. Vai fazer aí, acho que 8 anos que eu conheço esse povo e essa é a primeira vez que eu estou aqui no Budiola, ministrando a palavra. Graças a Deus por isso, graças a Deus porque há sempre a primeira vez, que seja a primeira de muitas. Mas a Deus honra, a Deus glória, já estive aqui em outras oportunidades, em curso, ministrando, mas essa é a primeira vez. Agradeço muito a oportunidade do presbítero, fico lisonjeado mesmo de estar aqui hoje. Espero que Deus, através do seu poder, através da sua palavra, se manifeste a nós, fale conosco e nos visite em nome de Jesus. Saímos aqui hoje diferenciados, saímos aqui hoje certos de que Deus falou conosco, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículo 9 e 10. Amém? Lucas 17, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra: porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Senhor, esta é a tua palavra. Palavra, Senhor, que tem poder para mudar as nossas vidas, que tem mudado as nossas vidas, que tem nos feito um novo homem, que tem nos dado, Deus, o melhor dessa terra. Manifesta-te agora pelo poder da tua palavra sobre os teus jovens, sobre aqueles que aqui estão. E, Senhor, cumpre a tua obra na terra, cumpre a tua obra através das nossas vidas, pelo poder da tua palavra. Eu sou o mais indigno de todos os homens, Senhor, eu sou o mais infiel de todos os homens, mas que nesta hora, Senhor, o Senhor possa usar da minha vida para poder falar com o teu povo, para poder falar com os teus jovens, e que saímos daqui certos de que o Senhor esteve neste lugar, certos de que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, fala conosco nesta hora, e o poder da tua palavra transforma vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Eu só vou pedir para a mim, que está mais fácil lá, deve trazer um copo d'água para mim, uma dificuldade quando eu começo a falar, eu começo a secar de tal forma. Meus irmãos, eu quero hoje ministrar uma palavra que possa talvez nos levar a pensar, nos levar a refletir em relação à nossa vida espiritual, nossa vida sentimental, nossa vida profissional, secular. Espero que saímos daqui hoje gratos por algo que Deus possa nos dizer, gratos por aquilo que nós possamos colocar em prática. A palavra do Senhor diz assim em Isaías que a palavra é como uma chuva, e ela não torna o céu sem antes ela ter cumprido o seu propósito na terra. A chuva é da mesma forma, um ciclo. Ela chove, evapora e volta ao céu. A palavra do Senhor é da mesma forma. Ela diz que não torna vazia para Deus enquanto ela cumpre o seu propósito. Que ela cumpre o nosso propósito hoje, ela cumpre o seu propósito hoje nas nossas vidas e fale conosco. Para dar um tema a essa mensagem, gostaria de tomar a liberdade de dizer: só depende de nós. Esse seja o tema dessa mensagem: só depende de nós. E para fazer menção, meus irmãos, dessa ministração, quero usar 3 figuras da Bíblia e discorrer um pouquinho da vida de cada um deles. Talvez nós nos assemelhamos a cada um, talvez nós tenhamos algo para dizer como me pareço com ele. Esse versículo que nós lemos, meus irmãos, Jesus está tratando aos discípulos, aqueles que o ouviam, e dizendo: se porventura chegares na tua casa e o teu servo, o teu empregado, fizer tudo aquilo que deve fazer, limpar a casa, pôr comida na mesa e te servir, você ficará grato a ele porque ele fez aquilo que ele devia fazer? É tão corriqueiro, né, meus irmãos? Nós que somos empregados, chegamos no trabalho, fazemos aquilo que tem que fazer, simplesmente o que devemos fazer, e o nosso patrão não nos agradece. No final do mês, muitas vezes, eles pagam o salário, né? Quando paga, né? Saiu de uma empresa quase 3 anos e não recebiam. Mas quando nós fazemos somente aquilo que devemos fazer, meus irmãos, parece que
servos inúteis. Somos considerados inúteis, porque fizemos somente aquilo que devemos fazer. Se você acha que tocar é algo a mais, é um sacrifício que você está fazendo, meus irmãos, é mais do que a tua obrigação. Se você acha que cantar, louvar é algo a mais, é mais do que a tua obrigação. Talvez Deus possa estar te dizendo hoje, servo inútil, porque faz só aquilo que foi mandado fazer. Sabe qual é o fim do ser humano? Adorar e louvar a Deus. Esse é o fim do ser humano. Foi para isso que Deus nos criou. Então, se é para você uma grande responsabilidade louvar e tocar, meus irmãos, a Bíblia nos chama de inúteis. Se é uma grande obrigação tua de limpar, de fazer a manutenção da igreja, a Bíblia te chama de servo inútil, porque faz aquilo que tem que ser feito. Nós temos que fazer além. E para isso, nós queremos citar 3 exemplos. Primeiro deles, Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 7 ao 10, a palavra do Senhor fala do chamado de Moisés para tirar o povo do Egito. Havia uma palavra, meus irmãos, em Gênesis capítulo 15, quando Deus falou com Abraão lá atrás, meus irmãos, há 600 anos aproximadamente, 700 anos, antes de que essa passagem se acontecesse, antes que isso acontecesse, Deus falou a Abraão e disse: Abraão, eis que a tua descendência será peregrina, e por 400 anos ficarão escravos em terra alheia. Isso, meus irmãos, Deus falou a Abraão há 600 anos atrás. Mas, eis que vou livrar este povo. E passados, meus irmãos, quase 600 anos, Deus ele cumpre essa palavra, essa promessa. O povo ficou cativo 400 anos no Egito. E agora chegou a hora de Deus tirar o povo. Chegou a hora agora de Deus libertar o povo, como havia dito. Levanta um homem chamado Moisés para que isso se cumprisse. Eu quero denotar, meus irmãos, esse versículo, e os irmãos já vão entender. Capítulo 3, versículo 7 de Êxodo. A palavra do Senhor diz assim que Moisés ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, o seu sogro, quando a sarça começou a pegar fogo. Só que a sarça, meus irmãos, no deserto pegava fogo e se consumia, porque era seco, e um calor exaustante, ele consumia rapidamente. Então Moisés ficou impressionado com aquilo e viu que a sarça não se consumia. Então ele chegou perto, e quando chegou perto, Deus falou com ele e disse: Moisés, eis que tenho visto a aflição do meu povo, eis que tenho visto a aflição do meu povo de Israel no Egito. E Deus diz algo, meus irmãos, para Moisés tão tremendo. Deus diz assim para Moisés: e desci a fim de livrá-los. Está lá no versículo 7 ao 10, depois se os irmãos quiserem ver. E desci a fim de livrá-los. Olha que delícia ouvir isso da parte de Deus, meus irmãos. A obra está aí para ser feita. Tem coisas para nós fazer. Tem algo que nós devemos cumprir. Aí Deus chega para nós e fala assim: eu desci para fazer. Eu desci para resolver. Está tudo certo. Olha que delícia, meus irmãos. Moisés sabia que Deus agora ia livrar o povo. Mas se não me engano, no versículo 8, meus irmãos, Deus chega para Moisés e diz assim: agora vai e livra o meu povo. Meus irmãos, a primeira atitude de Moisés é a de dizer para Deus: Senhor, eis que não sei nem falar direito, eis que tenho palavras duras, tenho palavras pesadas. Quem sou eu? Moisés diz para Deus, para cumprir tal propósito. Quem sou eu? Talvez, meus irmãos, eu vou tirar o microfone, incomoda o microfone. Não sei se dá para ouvir claramente, né? Não atrapalha a câmera, nada. Meus irmãos, Moisés faz esse questionamento para Deus: Deus, quem sou eu para fazer tal coisa? Talvez muitos de nós possamos dizer a mesma coisa: quem sou eu para fazer tal coisa? E muitas das vezes, meus irmãos, isso não se enquadra somente na nossa vida espiritual. Às vezes ele nos dá uma tarefa no trabalho ou em qualquer outro lugar, ou algo que sabemos que devemos fazer, isso é mais importante. O versículo que nós vemos como chave: quando fazemos somente aquilo que devemos fazer, somos considerados inúteis, e sabemos que devemos fazer algo e não fazemos, por muitas vezes achar que não somos capazes. E aí eu quero, meus irmãos, fazer mais uma vez alusão ao tema dessa mensagem: só depende de nós. Havia um povo cativo no Egito, havia um povo escravo no Egito, e agora Deus chega para Moisés e diz assim: eu vou livrar o povo. Meus irmãos, dá um conforto no nosso coração. Nós ouvimos tantas e tantas vezes na igreja dizer assim: Deus é contigo, vai dar tudo certo. E certamente Deus é conosco, certamente vai dar tudo certo, mas muitas das vezes nos acomodamos e assentamos, meus irmãos, no banco da cadeira do trabalho e achamos que Deus vai melhorar o nosso salário, Deus vai descer e vai ali dar-nos um salário, vai mandar alguém pôr o salário na nossa mão. Já vi uma mensagem até interessante no WhatsApp. Eu acredito que o WhatsApp hoje você recebe hoje, amanhã já é passado, né? Porque todo mundo já recebeu.
assim, uma corrente, né? Agora o WhatsApp está com uma novidade. Pare de usá-lo por 30 dias e trabalhe durante esses 30 dias e verás que haverá dinheiro na sua conta. Não precisa mandar para ninguém, dá certo, pode fazer. É verdade, meu irmão. Sai do WhatsApp, trabalha 30 dias, você vai ver se vai ter dinheiro na sua conta. Meus irmãos, muitas das vezes nós estamos esperando que alguma coisa aconteça e não estamos fazendo absolutamente nada. Moisés sabia que o seu povo estava cativo. Já havia matado o egípcio porque ele viu que estava maltratando o seu povo. Ele sabia que era o povo dele. E muitas vezes nós estamos, meus irmãos, na mesma situação. Sabemos que tem algo a mais para ser feito e não fazemos absolutamente nada, esperando que Deus vai nos dar, esperando que Deus vai nos abençoar, esperando que Deus vai fazer. Deus é provedor, Deus sabe de todas as coisas. Certamente Deus sabe. Mas isso muitas vezes nos acomoda. Parece que nos dá a garantia de que está tudo certo, que vai acontecer. Eu quero, hoje, talvez até seja um pouco chato, mas eu quero dizer para você que não vai dar certo. Não vai acontecer. Se você sentar, meus irmãos, e não fizer nada, não vai acontecer. Se você esperar que seu salário vai melhorar, meus irmãos, por livre, espontânea vontade de Deus, não vai acontecer. Deus chega para Moisés: Moisés, tem tudo para acontecer. Eu desci para livrar o povo, mas agora vai e livra o povo. Agora vai e faça o que eu estou te mandando. Às vezes, meus irmãos, Deus está fazendo a mesma coisa conosco. E quando eu disse que talvez esses homens que eu irei citar podem nos assemelhar a eles, porque em alguma parte da nossa vida nós possamos ser, eu sou igual a ele. E em determinado momento da nossa vida nós também podemos dizer que nós não conseguimos, nós não podemos, nós não sabemos. Moisés disse a mesma coisa para Deus: Senhor, eu não sei nem falar direito, quem sou eu para ir fazer tal coisa? Às vezes nós procuramos dar desculpas para não fazer aquilo que devemos fazer, para fazermos aquilo que sabemos que temos que fazer. E aí eu quero dizer contigo, quando você sabe o que tem que fazer, meus irmãos, faça, porque daí Deus vai te abençoar, porque daí Deus sim vai te usar. Moisés, então, meus irmãos, mesmo contrariado, dizendo: Senhor, não sei falar direito, quem sou eu? Ele vai. E mais um pouquinho, meus irmãos, Moisés chega para Deus no versículo 4, no capítulo 4, versículo 10, ele chega para Deus e diz assim: Senhor, deixa eu abrir para ser fiel à palavra. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés a Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Agora Moisés, meus irmãos, mais uma vez ele se desculpando com Deus: Senhor, só que essa tarefa que o Senhor mandou fazer não é comigo, Senhor. Eu não sou ontem, não fui ontem, não sou hoje, nem serei. Eu sou pesado de boca, não sou eloquente. Mais uma vez Moisés está dando desculpa: Senhor, não é comigo, acho que você escolheu o cara errado. Deus não te escolheu para ser da casa, meu irmão. Deus não te escolheu para fazer aquilo que você tem que fazer da casa. Talvez você possa estar como Moisés e dizer as mesmas coisas: não é para mim. Pregador, eu morro de vergonha. Cantar, eu desafio até para bater palma. Talvez possamos estar dizendo as mesmas coisas, mas foi a você que Deus escolheu. E aí eu retorno ao tema dessa mensagem: só depende de você, não depende de Deus. Não espera Deus, meus irmãos, te dar um dom para que você suba a cantar, porque Deus não vai te dar se você não quiser. Se você não buscar, Deus não vai fazer. Outro personagem, meus irmãos, fantástico, ao qual eu amo, olhar para a vida de Davi. Davi era um jovem, estava apacentando as ovelhas de seu pai Jetro, e se levantou Golias, meus irmãos, e com os filisteus, afrontando o povo de Israel. Estavam lá, vamos dizer assim, uma trincheira, né? O povo de Israel de um lado e os filisteus do outro. E todos os dias a palavra do Senhor diz que o gigante subia para afrontar o povo de Israel. E todo o povo de Israel temia e tremia de medo do gigante. E aí, por acaso, meus irmãos, porque Deus age por acaso, Deus toca no coração de Jetro, pai de Davi, fala assim: manda Davi levar comida para os seus irmãos. Havia 3 irmãos de Davi que estavam em frente à guerra. E aí Deus manda Davi ir lá levar comida, através de Jetro, usa de Jetro, para que Davi fosse levar comida para os seus irmãos, no meio da batalha. Davi estava apacentando ovelhas, tranquilo. Talvez ele não fosse o cara, talvez não seria com ele aquilo que ele deveria fazer, mas Deus mandou ele fazer.
Então Davi ele vai até a trincheira ali, meus irmãos, onde estão os seus irmãos. Lá em Samuel capítulo 17, se depois os irmãos quiserem ler, conta toda essa história. Davi vai lá levar comida para os seus irmãos. E chegando, ele escuta que o gigante se levantava todo dia e afrontava o povo. Que todo dia o gigante se levantava e colocava medo sobre a nação. Davi, meus irmãos, poderia ser como todos aqueles homens, como talvez muitas vezes nós somos, se acovardar e falar assim: peraí, que também não é comigo esse negócio. Eu que está gigante, sai fora, né? Não é comigo esse trem. Mas Davi, meus irmãos, quando escuta aquilo soa mal aos seus ouvidos. Mas há uma promessa, meus irmãos, bendita, e muitas vezes Deus promete tantas coisas para nós e não cumpre. Muitas vezes Deus não cumpre algumas coisas na nossa vida. Esperamos Deus cumprir. Continue esperando, meus irmãos, que Deus não vai cumprir. Eu não quero aqui contrariar nada daquilo que nós já temos sido ministrados, mas se você não fizer, se você não tomar posse, Deus não vai cumprir. Havia uma promessa da parte do rei Saul, dizendo que aquele que se levantasse contra o gigante seria liberto de todos os impostos, casaria com a filha do rei, seria totalmente abençoado, seria colocado no lugar de honra no reino de Saul. Havia uma promessa, como nós muitas vezes temos essa promessa. Nós temos um chamado, temos aquilo que Deus falou que haveria de fazer na nossa vida, mas nunca acontece, parece que esse tempo não chega. Então Davi ouve essa promessa, meus irmãos, começa a ficar incomodado. Acho que esse negócio é comigo. Eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo a mais. Então Davi ele escuta, meus irmãos, essa promessa e ele diz assim: quem é este incircunciso para se levantar contra Deus de Israel? Meus irmãos, sabe qual que fez diferença na vida de Davi? Como fez na vida de Moisés? Talvez eles não fossem aqueles que Deus, ou não fossem os homens preparados para fazer tais coisas, mas quando eles se levantaram e disseram assim: é comigo o negócio, eu vou fazer. Quando eles se levantaram e disseram assim: eu vou porque Deus está mudando, as coisas começaram a mudar, nos mostrando mais uma vez, meus irmãos, que aquele que se levanta para fazer algo, as coisas acontecem. Aquele que se levanta, meus irmãos, para fazer algo diferente daquilo que está sendo feito, as coisas acontecem. Davi se levanta e diz assim: eu vou para derrubar o gigante. Meus irmãos, ao ponto de ouvir dos seus irmãos: bem sei da sua presunção, bem sei o que está fazendo aqui, bem sei dos intentos do teu coração, eu sei que você está cheio de más intenções. Quantas vezes nós ouvimos a mesma coisa? Quando dizemos algumas coisas, meus irmãos, que parece ser loucura aos homens. Fala assim: olha, vai dar certo, eu vou fazer. Sai fora disso, você é maluco. Quem falou para você que vai dar certo? Sai fora disso. Quantas vezes isso acontece conosco, meus irmãos? E nós muitas vezes declinamos, porque achamos que não vai dar certo. Mas Deus, cadê o Deus que falou? Então Davi disse assim: não, mas é comigo mesmo, eu vou. Mesmo contrariado pelos seus irmãos, contrariado pelo chefe dos exércitos, quando ele se apresenta para Saul, Saul falou assim: você, de gentil aparência, de estatura baixa, é você que vai derrubar o gigante? De jeito nenhum, não vai derrubar nunca o gigante. Quantas vezes já ouvimos tais coisas? Muitas vezes acovardamos, ou talvez em todas as vezes nos acovardamos, nos declinamos, voltamos para trás, achamos que não é conosco, não vai dar certo. Meus irmãos, Deus quer mudar a nossa história, Deus quer cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer, mas só depende de nós. Só dependeu de Moisés, só dependeu de Davi. Uma terceira personagem, vamos usar uma mulher aí para aqui, não vamos dizer que seja machista, né? Raabe, meus irmãos, era prostituta. Para um termo mais bonito, né, na Bíblia, Raabe era meretriz. Lá em Josué capítulo 2, narra a história de Raabe. Já havia passado todo esse período de Moisés, o povo tinha saído do Egito, estavam indo para a terra de Canaã, para a terra que Deus tinha prometido. Mas agora Moisés já estava morto e Josué era o incumbidor de levar o povo a entrar na terra prometida. E quando ele chega, meus irmãos, em Jericó, nas portas de Jericó, adversário de Israel, ele manda 2 espias espiar a terra. Hoje eu estou certo, viu, presbítero? Hoje é 2 mesmo. Eu conferi para não dar erro. Eu vim aqui e falei que era 10 espias, mas eram 12, né? Hoje é 2 mesmo. Aí sobe 2 espias, meus irmãos, para Jericó espiar a terra. E quando eles chegam, meus irmãos, eles vão até a casa dessa meretriz, Raabe, para saber qual era o poder daquele povo, para que pudessem entrar e não entrar desprevenido na terra.
Então, quando ele chega na casa de Raabe, meus irmãos, o rei de Jericó ficou sabendo que esse povo estava lá. Então, mandou alguns soldados, digamos assim, até a casa de Raabe para poder pôr para fora esses homens e matá-los. Mas Raabe, meus irmãos, tomou uma atitude sensacional. Ela não tinha nada para ser merecedor, para conquistar, para fazer aquilo que Deus tinha prometido. Mas ela precisava fazer algo diferente. Ela precisava fazer algo em comum daquilo que ela tinha fazendo. Nós precisamos fazer algo diferente. Nós precisamos hoje, meus irmãos, começar a mudar o nosso jeito de pensar, começar a mudar o nosso jeito de agir. Então, ela, quando vê aqueles homens e sabendo, meus irmãos, ela já tinha ouvido histórias de que os israelitas tinham derrubado reinos e reinos. O rei dos Amon, o rei dos Amonitas, o rei dos Moabitas, estava avançando, conquistando terra. Então ela sabia que aquele povo era forte. Então ela esconde esses dois homens e fala para os soldados que vieram buscá-los e diz assim: já foram embora, não estão mais aqui não. Vão atrás deles aí, olha, eles foram no meio do pasto aí, vai atrás deles aí que eles não estão mais aqui não. E ela se escondeu, meus irmãos, vamos dizer assim, no sótão. E ela estava bem no muro, meus irmãos, de Jericó. A casa dela era colada no muro de Jericó, que dava acesso ao lado de fora. E eles subiram até lá em cima. E quando os homens foram embora, ficaram escondidos lá até de noite. Ela chegou para aqueles dois espias e falou assim: olha, eles foram embora. E eu vou livrar vocês agora. Eu estou postado no muro, vou descer vocês por uma porta e vocês vão embora. Mas peraí que eu quero algo. Eu quero que quando vocês entrarem na terra para possuí-la, poupe a minha casa, a casa do meu pai. Meus irmãos, agiu com uma plena sabedoria. E fez algo que ninguém fez. Fez algo totalmente diferente daquilo que tinha que ser feito. Ela falou assim: eu preciso ser abençoado. Então os homens concordaram e falaram assim: se nós ficarmos livres da mão desses homens, certamente sua casa será poupada. E aconteceu, meus irmãos, que eles voltaram para Josué livres. Raabe foi liberta, a casa do seu pai foi liberta porque fez aquilo que ninguém estava fazendo. Fez algo diferente daquilo, meus irmãos, que todos estavam fazendo. Só para deixar registrado, meus irmãos, Raabe é uma das 3 mulheres que são contadas na genealogia de Cristo. Lá em Mateus capítulo 1. Genealogia, meus irmãos, dos israelitas, só para deixar registrado a importância disso, não era contada pelas mulheres, era contada só pelos homens. Até hoje os israelitas contam a genealogia assim: Davi, filho de Jefté, filho de não sei o que, só de homens, não conta mulheres. Mas na genealogia de Cristo fala de 3 mulheres: Raabe, Tamar e Esther. Por que essas 3 mulheres foram lembradas e fizeram algo diferente? Fizeram algo que ninguém estava fazendo. Romperam com toda a legalidade, romperam com toda a tradição, entrar na genealogia de Cristo. Raabe entrou na genealogia de Cristo porque fez algo que ninguém estava fazendo. Meus irmãos, Davi, fazendo o que fez, ele derrotou o gigante Golias. Moisés não pôde ver a terra prometida, mas levou o povo até as portas da terra prometida. Raabe foi livre com toda a sua casa das mãos dos israelitas. E aí eu faço uma pergunta: o que nós temos feito? Eu sei, meus irmãos, porque Joel, lá no capítulo 2, no tempo em que o povo estava escravo na Babilônia, foram levados cativos pela Babilônia, Joel profetizou e disse assim que nos últimos dias os velhos sonharão, os filhos e filhas profetizarão e os jovens terão visões. Joel falou, meus irmãos, que quando fosse derramado o Espírito Santo, os jovens teriam visões. E isso se cumpriu lá em Atos capítulo 2, foi derramado o Espírito Santo. Então, a partir daquele dia, meus irmãos, os jovens hoje têm visão. Eu não sei quais são as de vocês, não sei aquilo que vocês têm buscado e almejado da parte de Deus, mas eu tenho certeza que ações, que há projetos, que eu tenho muitos. Certamente todos que é cristão também têm. O que você tem buscado diante de Deus? O que você tem, meus irmãos, almejado, trabalhado para que isso acontecesse? E talvez muitos aqui possam dizer assim: mas não tem dado certo. E aí eu vou dizer para você: porque você tem feito pouco. Você tem feito muito além daquilo que tem que ser feito. Você tem feito muito além daquilo que Deus espera que você faça. Deus prometeu, Deus falou que ia fazer e não acontece. Agora só depende de nós, só depende de você para que isso se cumpra. Davi, meus irmãos, 1 Crônicas capítulo 20,
narra a história de alguns homens que foram inspirados por Davi. Quando Davi foi derrubar Golias, não havia ninguém. O gigante todo dia se levantava para afrontar o povo, não tinha ninguém que derrubasse o gigante. Era comum os reis ir lutar. Saul se acovardou, o negócio não é comigo não. Mas Davi foi, derrubou o gigante. E lá em 1 Crônicas capítulo 20, narra a história de 5 homens que serviram-se de inspiração em Davi, também derrubaram gigantes. Mas na época de Davi não tinha nenhum. E agora é comum derrubar gigante. Agora virou natural derrubar gigante. Se tornou comum derrubar gigante. Porque Davi serviu de exemplo para outros. Aqui nós temos influenciado. Aqui nós temos servido de exemplo. Essa palavra me incomoda muito, meus irmãos, muito mesmo. E espero que todos aqui possam viver isso. Quando viver, me fala. Alguns já estão vivendo. Mas a maravilha, meus irmãos, quer saber que você vai ser pai. Meus irmãos, há um peso, uma responsabilidade que eu vou ter que educar, que eu vou ter que criar, que eu vou ter que ser o provedor da minha casa. Meus irmãos, olha, todo dia eu tremo. Depois que eu soube que ainda nem está gerando. A Renata, o Pedro, estou esperando também, né, o filho. A Ludmila, eu não sei se mais alguém. Mas meus irmãos, não sei se podem dizer que é a mesma emoção, mas é uma emoção de saber que é meu e agora eu vou ter que cuidar. É meu e agora eu sou responsável. Eu vou ter que ser exemplo para ele ou para ela. Há uma responsabilidade sobre a minha vida. Quando Davi, meus irmãos, derrubou o gigante, ele se tornou um exemplo para outros. Nós temos sido exemplos. Quando as pessoas têm olhado em nós, têm visto em nós uma referência, ainda mais aqueles que são pais, será que, ou serão pais, será que têm visto uma referência em nós? Ou será que eles verão uma referência em nós? Nós temos tudo aquilo para oferecer para os nossos filhos. Lá em 1 Crônicas capítulo 20 fala de 5 homens que derrubaram gigantes. Eu não sei por que a Bíblia faz questão de mencionar essas coisas, mas é tremendo, né? A Bíblia mencionar que 5 homens derrubou o gigante, acabou o texto e já era. Parece que Deus, meus irmãos, faz questão de mostrar que Davi serviu de exemplo, e Davi foi exemplo para outros. Nós precisamos ser exemplo. Davi serviu de exemplo. Raabe hoje nos serve de exemplo. Moisés nos serviu de exemplo. E aí talvez muitos aqui possam estar dizendo assim: mas eu não sei como fazer. Eu não sei de que forma eu posso fazer para mudar a situação. Eu não sei como eu posso mudar esse jeito, deixar de ser inútil, como a palavra diz. O que Deus tem te dado? O que Deus tem colocado nas tuas mãos? Eu não sei, meus irmãos, se é algo espiritual, se é algo material, se é algo... não sei. Quando eu fui, hoje estou trabalhando fora, quando eu fui para lá, para trabalhar fora, me desliguei de uma empresa que estava super acomodado, super em paz, estava feliz. E quando eu fui para lá, eu fui conversar com o meu pastor e falou assim: filho, você não está indo lá para trabalhar, está indo lá porque tem uma obra para ser feita. Eu não sei, meus irmãos, até agora eu não entendi, mas eu sei que tem algo nas minhas mãos para fazer. Eu sei que tem algo que eu preciso fazer, eu sei que Deus me entregou algo, me entregou algo. O que Deus tem colocado nas tuas mãos? Moisés tinha um cajado, e com ele abriu o mar vermelho. Com ele feriu a rocha, saiu água. Com ele conduziu um povo até a terra prometida, com um cajado. Com a vara, meus irmãos, ele lançou ela na terra, ela se tornou em cobra e serviu de sinal para o faraó. O que Deus tem colocado nas suas mãos? O que Davi tinha quando derrubou o gigante? Uma funda e uma pedra, mais nada. Talvez aquilo que você tem na mão não seja grande. Talvez aquilo que você tenha na mão não seja: puxa, eu quero abrir um negócio, preciso de 200 mil reais. Talvez você não tenha 200 mil reais, mas tenha 200 reais. É o que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu não sei como Deus vai fazer, mas se você, meus irmãos, buscar, se você correr atrás, se você trabalhar muito, se você almejar muito, Deus vai te dar. Não fica esperando. Fica acomodado, sentado, como que Deus vai abrir a janela dos céus, é como que aquela primeira visão de Moisés, eis que desci a fim de livrar do povo. Espera aí, não é bem assim, agora eu vou te mandar fazer. Raabe, ela tinha uma corda, só isso que ela tinha.
Por essa corda ela fez os homens descer pela muralha. O que Deus tem te colocado na mão? Ele quer que você use. Talvez, meus irmãos, isso não é algo material. Talvez Deus tenha te dado um dom tremendo de amor para alcançar almas, para trazer vidas para a igreja. Talvez Deus tenha te feito eloquente, mas se você não usar, meus irmãos, se você não... O apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 13, diz assim que de todos os dons, meus irmãos, que existem, sem amor nada valeria. Você pode ter todos os dons, mas se você não souber usar, se você não souber como colocar em prática, de nada vai valer. O que você tem buscado? É material? É sentimental? É familiar? Só depende de você conquistar. Talvez você não esteja enxergando como, de que forma, mas hoje Deus talvez me trouxe aqui para, como eu abri essa mensagem, a chuva não torna ao céu sem cumprir o seu propósito, assim também a palavra do Senhor. Talvez Deus me trouxe aqui hoje para que nos alerte, meus irmãos, que há algo para ser feito, e há algo a mais, algo além daquilo que nós temos feito. Usa daquilo que você tem nas mãos. Busca diante de Deus hoje saber aquilo que Deus tem te dado, aquilo que você tem nas mãos hoje, para fazer um instrumento da tua vitória, para fazer um instrumento da tua conquista, para fazer um instrumento, meus irmãos, da abundância de história. Raabe mudou a história, meus irmãos. Raabe é conhecida hoje, uma prostituta. Olha como isso é tremendo. Ela é da genealogia de Cristo. Ela é tataravó de Cristo. Isso é tremendo, meus irmãos. Uma prostituta. Quem que nós seremos? O que haveremos de fazer? Talvez não sejam coisas tão grandes que mostrem ao mundo, mas talvez no oculto, nas quatro paredes do seu quarto, você seja um intercessor. Por causa da tua intercessão, vidas sejam alcançadas. Por causa da tua intercessão, vidas sejam libertas, vidas sejam salvas. O que Deus tem te dado? Use. Que essa palavra hoje ela possa vir de encontro com tudo aquilo que esteja no teu coração. Sejam qual for os teus projetos, sejam qual for os teus anseios, toma posse hoje e coloque em prática. Ser exemplo desses homens de Deus para a tua vida. Moisés não tinha nada, não sabia falar, nem de ontem, nem de ontem, não era eloquente, tinha palavras duras, mas ele foi incumbido de tirar mais de 2 milhões de homens da escravidão. Davi, meus irmãos, é conhecido como o pai de Jesus. A palavra diz que lá em Israel até hoje choram no túmulo de Davi, porque nunca houve um rei como Davi. Tão bom como foi. Não era nada, estava apacentando ovelhas no meio do pasto. Raabe era uma prostituta. E você? Talvez possa dizer como esses homens talvez pensavam, disseram, não ser nada. Mas hoje Deus quer te levantar. Hoje Deus quer te tomar pelas mãos e te colocar no lugar de honra, te colocar no lugar de vitória. Isso não vai ser fácil. Isso não vai ser mais uma promessa minha, ou mais uma promessa de Deus. Mas depende da tua atitude, depende daquilo que você há de fazer, depende de você usar aquilo que Deus tem te dado, tem colocado nas tuas mãos. Só depende de nós. Hoje só depende de nós. Deus já falou, Deus já cumpriu. O que Deus podia fazer, Ele já fez, já entregou seu Filho, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Para que, como o apóstolo Paulo disse, tudo posso aquele que me fortalece. Posso todas as coisas. O que está faltando então? Se mexe, meu irmão. Corre atrás. Luta muito. Trabalha muito. Batalha muito. Vai atrás. Ora muito. E Deus vai te dar. Amém?